Se você não viu o episódio anterior, veja o episódio anterior, onde a gente fala sobre... Estou escrevendo aqui uma outra palavra. Vou escrever aqui. E eu vou colocar aqui também a palavra que a gente usou na última aula. Deslumbramento. Também conhecida como assombro ou astonishment. O que é tudo isso? Deslumbramento, de acordo com o dicionário Michaelis, a mágica é capaz de causar deslumbramento no espectador. Deslumbramento. Agora que eu vi que eu até saí da câmera, me empolguei aqui. Esse deslumbramento se refere ao que acontece com o espectador após ele assistir uma mágica, que é internacionalmente conotado como astonishment. É um termo popularizado pelo mágico americano Paul Harris. E esse termo é mais comumente traduzido como assombro. Assombro, então, seria a conotação do que acontece com o espectador quando ele realmente vislumbra a mágica. Então, você só está fazendo mágica quando você causa assombro no espectador. Deixa eu deixar claro uma coisa. Não é só porque a pessoa deu risada, não é só porque a pessoa não sabe como é que foi feito aquela mágica que você fez, não é porque ela achou interessante, não é porque ela achou bacana. Isso não é assombro, isso é uma reação natural que muitas outras artes podem causar. O assombro, ele vai além. O assombro é até difícil para mim descrever. O assombro, eu vou ter que provavelmente futuramente dar exemplos para você do que seria o assombro, para você entender melhor. Mas é isso, quando você faz mágica, você cria o assombro. E nem sempre, inclusive eu mesmo, eu sei fazer mágica, eu estudo isso a minha vida inteira, mas não é sempre que eu causo o assombro nos espectadores, certo? Porém, existem técnicas, existem métodos para que você aumente as chances, aumente o nível, aumente a frequência de assombro na sua plateia. E assombro parece uma palavra engraçada, né? Tipo, assombro, tipo, de assombrar, de assustar, mas não é exatamente isso. Eu até acredito mais que a palavra astonishment tem uma conotação mais como atônito, de quando você fica atônito. Então é basicamente isso, o espectador ele vai ficar atônito quando ele assistir uma mágica que você fez, quando você aplica técnicas de aumento de assombro. Uma outra coisa muito interessante, vocês devem ter notado que aqui no meio eu deixei estas duas palavras, hobby e profissão. Isso também a forma de aprender mágica é diferente se você quiser aprender apenas por hobby e se você quiser aprender por profissão. Eu vou ser sincero, eu quero que você aprenda por profissão. Eu não quero que você aprenda mágica por hobby. Eu quero que você trabalhe com mágica, eu quero que você viva de mágica. Não é à toa que o nome desse programa é Vivendo de Mágica, porque eu quero que você, assim como eu, consiga abrir muitas portas na sua vida através da mágica e faturar mais de R$5.000 por mês, muito mais, para falar a verdade, se apresentando como mágico em festas, eventos na sua própria região. Bom, então, se tem diferença de aprender por hobby e por profissão, quais seriam essas diferenças? Bom, os números que você precisa, existem uma variedade muito grande de mágicas, porém, quando você vai aprender mágicas para trabalhar com isso, quando você vai aprender mágicas para viver disso, você vai naturalmente descobrir que você precisará de mágicas
que funcionam nas mais variadas situações diferentes. Diferente de quando você faz mágica por hobby, não importa a categoria da mágica que você está usando, não importa de onde ela veio, não importa. É um hobby, é uma brincadeira, é uma piada, é um passatempo. Então, aqui ela, entre aspas, ela acaba se tornando um passatempo. A verdade é essa. Quando você faz mágica por hobby, você está fazendo mágica apenas como um passatempo, certo? Porém, quando você faz mágica por profissão, você leva isso muito mais sério. Você vai se dedicar muito mais tempo a cada uma das mágicas que você vai fazer. Você vai se dedicar muito mais tempo para aprender todos os detalhes daquela mágica, de trás para frente, de cima para baixo, de um lado para o outro, certo? E você vai, com o tempo, perceber que você precisa de mágicas que funcionem de pertinho. Você vai perceber que você precisa de mágicas que funcionam à distância. Você vai perceber que você precisa de mágicas específicas para um show infantil, que são completamente diferentes de mágicas para um show adulto. Talvez você precise de mágicas para se apresentar na televisão, que são outros tipos de mágicas. Então você vai perceber que quando você trabalha com o profissional na mente, a sua linha de raciocínio durante o seu aprendizado mágico, ele é completamente diferente do raciocínio do seu aprendizado mágico se você for aprender apenas por hobby, certo? E afinal de contas, temos ainda aqui a vantagem, que além de você aprender mágica de verdade, quando eu digo mágica de verdade, eu me refiro a mágicas que causam assombro na plateia. Porque eu digo que as mágicas que você aprende como profissão são as que mais podem causar assombro na plateia do que as mágicas que você aprende por hobby, apesar de muitas pessoas que vendem mágicas, que divulgam mágicas para que os outros aprendam, elas vendem muito baseado no hobby, e dizem que o hobby causa tanto assombro quanto, porém isso não é verdade. Eu digo isso porque eu vivo de mágica há mais de 20 anos, então eu sei exatamente o que eu estou falando. Quando você aprende como profissão, aí sim você pode se intitular um mágico 24/7, que é um mágico que está preparado 24 horas por dia para encantar, para divertir e para iludir as pessoas com suas mágicas.